Reagindo aos efeitos da extinção do tráfico negreiro, os cafeicultores recorreram ao tráfico interprovincial e desenvolveram uma política de atração de imigrantes europeus para suas lavouras. Porém, o trabalho livre europeu só ganhou peso na década de 1880, quando os cafeicultores já não conseguiram segurar os escravos nas fazendas, devido à força da campanha abolicionista. As primeiras expedições. A vinda de imigrantes para o Brasil, trazidos pelo governo, começou com Dom João VI, que promoveu a instalação de suíços e alemães no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. No sul do Brasil, mais tarde também se formaram núcleos de povoamento em áreas cedidas pelo governo, muitas vezes em terras indígenas. O objetivo era construir pequenas propriedades familiares que garantissem a ocupação efetiva do território. O incentivo à colonização em estrangeiro refletia a visão de alguns setores das elites brasileiras, influenciada por teorias racistas que eram divulgadas na Europa. De acordo com essa visão, os brancos eram superiores e por isso a civilização europeia atingia um grande progresso. Consequente, com a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, havia um branqueamento do país, que podia finalmente se desenvolver. Em geral, as primeiras tentativas de colonização fracassaram. As terras cedidas aos colonos eram pobres e distantes dos mercados consumidores, com exceção de alguns núcleos de colonização no sul do país. A maior parte das terras foi abandonada pelos colonos. Em São Paulo, a pessoa experiente com o trabalho imigrante foi o Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, o senhor rico e fazendeiro de café no Oeste Paulista. Os imigrantes eram contratados sob o sistema de parceria. Eles tinham a viagem paga pelo fazendeiro, que assumia as despesas e as manutenções da família até a primeira colheita de café. Após vender o café, o colono entregava ao proprietário metade da produção da população dos seus pés de café, mais o correspondente a 6% das dívidas da viagem. Com o fortalecimento do movimento abolicionista e a expansão de venda do café no mercado internacional, a mão de obra virou um problema. Dessa forma, era necessário novos esforços para atrair imigrantes para o Brasil. Os colonos tinham graves reclamações, como os fazendeiros reservavam para si as melhores terras, que eram cultivadas pelos escravos, e os imigrantes ficavam com os cafeeiros mais improdutíveis. Também, os imigrantes eram muito endividados, porque eram obrigados a comprar mantimentos no armazém da fazenda, onde eram muito caros. Os proprietários, por sua vez, acusavam os colonos de ser preguiçosos e de abandonar os cafezais. Descontentes, os colonos chegaram a promover revoltas em algumas fazendas. O sistema mostrava a dificuldade dos cafeicultores, pois estavam acostumados a ordenar escravos e administrar a mão de obra livre. Com isso, os colonos foram desagregados
e o sistema de produção chegou ao fim. Chegava famílias numerosas, de cerca de 1 dúzia de pessoas, integradas por homens e mulheres e crianças, de mais de uma geração. A imigração subvencionada se estendeu de 1870 a 1930. Visava estimular a vinda de imigrantes. As passagens eram financiadas bem com alojamento e outros trabalhos iniciais no campo ou na lavoura. Os imigrantes se comprometiam com os contratos que se estabeleciam, não só no local onde se dirigiam, com igualmente as condições de trabalho que se submeteram com a imigração, com a estimulação que a vinda de famílias, e não indivíduos isolados. Nesse período chegavam poloneses. Já os alemães e italianos predominaram Joinville, em Blumenau, Chapecó, Itajaí e em outros núcleos catarinenses. No Rio Grande do Sul, os acorinos inauguraram os primeiros núcleos urbanos próximos ao litoral. Depois, alguns grupos de origem alemã austríaca ocuparam os vales dos rios e as regiões de Serra Gaúcha. No Paraná, os russos, poloneses, ucranianos, holandeses, alemães e italianos não estabeleceram limites definidos, apesar de tentar. As maiorias dos imigrantes são distribuídos nas lavouras paulistas de café. Muitos se dirigem às cidades em crescimentos ou áreas pouco povoadas. A fixação dos imigrantes no norte do Brasil ocorreu por meio da formação de numerosas colônias. Esses núcleos eram formados em terras desocupadas ou em áreas do governo ou particulares. Em Santa Catarina, os acorianos tiveram forte presença na formação de Florianópolis, a futura capital, seguidos pelos russos, ucranianos, e preservar sua identidade cultural.